Olá, pessoal! Está começando mais um programa Totalmente Mãe aqui pela Plena TV. Hoje nós vamos falar sobre Chantala. Vamos falar também sobre o ganho ideal de peso durante a gestação. E vamos falar também sobre o MEC Dia Feliz, que aconteceu na semana passada aqui em Campos. Fique aí que o programa está começando. Pessoal, agora a gente vai falar sobre nutrição. As mães sempre têm a maior dúvida na hora que estão grávidas, no momento da gravidez, o quanto é correto engordar nessa fase da vida. E por conta disso, eu chamei a Railane Faz, ela que é mestre em nutrição materno-infantil, para tirar todas as nossas dúvidas, porque a mulher grávida morre de medo de ficar gorda, né, Railane? Pois é, esse é o maior medo de todas as mães e principalmente quando descobre a gravidez, né? Muitas delas têm pânico de engordar só em saber que vai ter que ganhar uns quilinhos a mais, já fica amedrontada. Mas é muito importante o ganho de peso durante a gestação e a gente tem que tomar alguns cuidados com relação a isso. E vai depender muito, e que é muito importante que as pessoas entendam, que vai depender muito do peso pré-gestacional, que é o peso e o estado nutricional que você está antes de engravidar, porque isso vai influenciar no seu ganho de peso total durante a gestação. E é importante também que elas procurem o profissional, né, a nutricionista, para adequar isso ao longo da gestação inteira, porque esse peso ele não pode, nós temos em média 39 semanas a 42 semanas, e o peso ele não pode se acumular em um período só, ou só no início, ou só no final. Isso é muito comum, né? E assim, algumas mulheres ganham mais peso no final, outras mais no início, e assim, outras ganham muito e outras ganham muito pouco, né, por medo até, mas assim, é importante tomar esse cuidado com o ganho de peso durante toda a gestação. O principal é identificar o seu perfil pré-gestacional, né? Então, nós temos aquelas mulheres que têm baixo peso, nós temos as mulheres que são sobrepeso, as outras que são obesas. Que possuem alguma patologia, são hipertensas, são diabéticas. Isso, aí o controle de peso vai ter que ser mais controlado ainda. Até mesmo aquela mulher que é adolescente e que engravida antes dos 19 anos, também vai ter que ter um cuidado com relação ao seu ganho de peso. E aí existe o mito de que uma gestação tem que engordar 1 quilo por mês, né? E não é bem assim. Algumas mulheres vão engordar 1 quilo por mês, mas nem todas. É claro que todas as mulheres vão ter que ganhar peso, porque existe o peso do bebê, existe o peso da placenta, existe um acúmulo de líquidos, então a mulher também retém um pouco de gordura para o parto e também para o aleitamento materno. Então isso tudo tem que ser dosado na medida certa, né? Tem que ser um ganho de peso uniforme, igual e preparado de acordo com o estado nutricional dela pré-gestacional. E esse ganho de peso da mãe durante a gestação, isso pode influenciar ela a ter dificuldade de perder esse peso ganho durante a gravidez, depois? Depois da gestação? Isso. Tem sim, porque algumas mulheres que ganham muito peso em determinadas faixas da gestação, a gente divide a gestação em 3 trimestres, né? Aí, a cada trimestre, o bebê ele tem uma particularidade de ganho de peso. No primeiro trimestre, a gente tem multiplicação celular. No segundo trimestre, o bebê ele ganha tecido adiposo. E no terceiro trimestre, ele amadurece a massa óssea junto com a massa muscular. Então é aonde que fala que o bebê cresce mais. Cresce mais. Então assim, por que tem que ser igual, uniforme? Porque o bebê ele precisa de nutrientes em todos esses períodos. E no período que é o segundo trimestre, que o bebê retém mais tecido adiposo, se o ganho de peso for maior nessa fase, ele tende a ser um bebê mais gordinho e a mulher fica com uma reserva de tecido adiposo um pouquinho maior. Então, assim, tem que ser uniforme por isso, para ajudar o ganho de peso do bebê e também as reservas para a mulher ser adequada e a perda depois
que é o medo de todas, né? Vou ganhar, mas eu vou perder, também tem que ser adequado. E a mulher já ganha, assim, o peso na medida certa para o parto, para o aleitamento materno. Então, não é ideal que você saia da maternidade já sem barriga, sem nada, já com o peso que tinha antes da gestação. O ideal é que ela guarde um pouquinho de tecido adiposo para o aleitamento materno, que também consome muito. Que tem esse gasto energético. Então, assim, a preocupação das mulheres não, eu quero, a partir do momento que o bebê nasce, aí eu já vou perder peso e já vou voltar ao que eu era antes. Então, não essas reservas mais difíceis de ser perdidas, são justamente para isso, para ela não ter uma desnutrição pós-parto causada pelo aleitamento materno e influenciar até na composição do leite materno depois. Então, o ideal é que, se é desnutrida, existe o risco do bebê não ter a quantidade de nutrientes suficiente. Então, a gente vai ter o risco do crescimento intrauterino. Esse bebê pode deixar de crescer o que ele deveria crescer, nascer baixo peso e até mesmo um aborto prematuro ou alguma alteração metabólica, né, que a gente chama de programação metabólica, que o bebê ele se programa a reservar energia e quando ele nasce ele pode ser um bebê obeso ou uma criança obesa, porque faltou nutriente para ele durante a gestação, como outros problemas também. E aí eu tenho aquela mãe que tem o peso normal, mas fica se controlando e ganha o mínimo de peso possível. E às vezes até menos do que o ideal. E existe aquela que tem sobrepeso ou é obesa e que pensa que deve emagrecer durante a gestação. Gestação não é época de perder peso. Gestação é época de você adequar o seu peso para você ter essa gestação saudável, que o bebê nasça com peso ideal, que a mãe também que ela tenha todas as suas reservas adequadas para poder manter o bebê depois disso. O peso, na verdade, vai ser adequado com o peso pré-gestacional. E agora, uma pergunta que toda mãe se faz, às vezes. Eu ganhei 15, 20, 30 quilos na gravidez. Meu filho nasceu com 3,5 kg, 2,8 kg. Por que meu filho nasceu tão magrinho e eu engordei tanto? Então, na verdade, talvez a época que você engordou não foi para o bebê, foi por você. E também, assim, nem todo o nutriente vai para o bebê. E também existem alguns fatores, como a obesidade, como o fator de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que faz essa retenção maior de líquido de tecido adiposo. Então, isso também eleva o peso do bebê e acaba deixando de levar nutrientes para o feto. Então, o feto nasce pequenininho. A probabilidade é que mães com pré-eclâmpsia ou com hipertensão durante a gestação, os bebês vão ser menores, mas o edema, o acúmulo de líquido vai ajudar o ganho de peso, então elas vão ganhar muito peso. E aí eu tenho aquela mãe obesa também, que tem uma resistência à insulina, e aí o bebê pode nascer pequeno, ele acaba não nascendo do tamanho tão grande. E eu tenho o contrário, também tenho a mãe diabética, que ela tem uma quantidade de glicose muito alta, então o bebê ele vai nascer grande. A gente chama de bebê gig, né? Ele vai nascer com mais de 4 quilos, mais de 4,1 kg. E também já é um risco para o bebê. Então, não tem relação. A relação é o peso uniforme, é o ganho adequado em cada trimestre. E a programação, na realidade, deveria ser por semanas. Então, a gente equilibra o ganho de peso durante as 42 semanas da gestação, para que a mãe tenha esse ganho de peso adequado. Mas e se fosse para a gente escolher uma época, uma mãe que já tem uma alimentação balanceada, uma vida regrada, com prática de atividade física adequada também para essa fase, e se ela falasse, eu tô sentindo vários desejos, eu tô com vontade de comer várias coisas, que eu acho que às vezes pode até não ser tão certo, mas se eu for escolher uma época precisa para eu poder comer isso tudo para ganhar aqueles quilinhos a mais, em qual trimestre? Então, o primeiro trimestre é o que a gente não que eu tenho que segurar mais o ganho de peso, que é o primeiro, né? Que é onde eu faço as reservas mais longas. E eu também tenho a reserva nutricional da placenta. Então, nesse primeiro trimestre, algumas mulheres, elas engordam um pouco mais. E aí a gente consegue ter um tempo maior para reverter essa situação.
No segundo trimestre, a mulher deixa de sentir enjoo, deixa de sentir azia, então é onde os desejos aparecem. E é o período que ela não deve ultrapassar o ganho de peso. E é justamente o período que é mais complicado. E no último, existe aquele incômodo. O bebê começa a comprimir os órgãos. E aí o estômago ele fica reduzido. E aí ela não consegue comer tanto. Então o acúmulo às vezes é o peso do bebê e o acúmulo de líquido, a retenção de líquido. Então ela ganha mais peso no segundo trimestre, o que não deveria acontecer. O ideal é que ganhe um pouquinho a mais no início, no meio regular e no último já vai ganhar mesmo, já vai acontecer o ganho de peso. Então a gente tenta equilibrar dessa forma. Então, assim, o ideal mesmo é o equilíbrio, que essa mãe, que essa gestante procure um médico, que procure a ajuda de um nutricionista para que esse ganho de peso seja realmente equilibrado, para que forneça todos os nutrientes necessários, tanto para ela quanto para o bebê, né? E uma coisa importante é que muitas mães me perguntam assim, mas quanto eu vou poder ganhar? E assim, o quanto que não vai me prejudicar? A média de ganho de peso tem essas exceções, né? Então, o mínimo que a gente aconselha para ganhar peso é de 3 a 5 quilos para uma gestante obesa, né? Porque não vai ter como ela não ganhar, vai chegar no final e a gente prepara o final para ela ganhar esse peso. Mas a média é de 9 até 13, 14 quilos. Essa é uma média normal, onde a gente não vai ter problema, mas também para mães eutróficas, sem nenhum problema de sobrepeso e sem nenhum problema de desnutrição. Porque em alguns casos de desnutrição, a mãe vai chegar a ganhar 18 quilos, dependendo da necessidade dela e do bebê. Porque aí entra 2 fatores. Existe a necessidade da mãe e do bebê. Então eu tenho que tomar conta dos dois. Tenho que ficar cuidando para que quando a mãe ganhe, o bebê também, ela não fique com essas reservas todas alteradas depois da gestação. Railane, muitíssimo obrigada, tirou todas as nossas dúvidas, e dúvidas até que com certeza eu sei que muitos de vocês nem tinham aí em casa, né, gente? Então, olha, eu vou ficando por aqui com a ajuda, claro, da Railane aqui pra gente, e que eu volto no próximo bloco com mais Totalmente Mãe com vocês.